E aí, galera? Chega mais, senta aí que a conversa hoje vai ser daquelas. Antes de eu soltar o verbo, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa aquele like monstro para fortalecer e, mais importante, comenta aqui embaixo o que você acha sobre perdão em um relacionamento. Você acha que tudo tem perdão? Comenta aí, porque hoje vocês vão entender por que eu tô aqui, ao vivo, para falar o que ficou engasgado por tanto tempo. Segura essa, o refletor parece mais forte hoje. A luz quase me cega. Ou talvez seja só a minha ansiedade gritando aqui dentro. Respirar fundo nunca foi tão difícil. Parece que o ar não chega nos pulmões. Olho para essa câmera fria e não vejo só uma lente. Vejo milhões de olhos, talvez bilhões de impressões, curiosos, julgadores, famintos pela próxima polêmica, pelo próximo corte viral. Mas hoje, esqueçam os cortes. Hoje não é sobre polêmica barata, é sobre verdade. A minha verdade. Uma verdade crua, que rasga a alma, que envolve dor profunda, erros monumentais, tentativas desesperadas e a ausência corrosiva do perdão. Sim, vocês ouviram direito. O não perdão. Muita gente especulou. Sites inventaram manchetes. Perfis de fofoca criaram narrativas. Mas o ponto nevrálgico, o que realmente implodiu a história que vocês consumiram, como um conto de fadas moderno, foi esse. Virgínia não quis perdoar. E eu preciso que vocês entendam as camadas disso. Mas perdoar o quê, Zé? O que você fez de tão imperdoável? Calma, respira comigo. Eu vou chegar lá. E antes que comecem os julgamentos precipitados, não pensem que estou aqui para bancar o coitadinho, para pintar a Virgínia como a vilã e eu como o mártir. A vida real não é novela das 9. Eu errei. E não foi pouco. Errei feio. Errei rude. Em muitos momentos cruciais. Me perdi completamente no personagem que criaram para mim, ou que eu ajudei a criar. Me deixei seduzir pela cascata de dinheiro, pela fama instantânea, pela adulação vazia, pela ilusão perigosa de que aquela vida de exposição 24/7 era o ápice do sucesso, era normal, era sustentável. Que piada! Fui omisso quando minha responsabilidade era proteger nossa privacidade, nossa sanidade. Fui fraco quando deveria ter fincado o pé, ter gritado "chega", principalmente pela saúde mental da nossa família, pelo futuro emocional das nossas filhas, que não pediram para nascer nesse circo. Eu me afastei emocionalmente, me fechei na minha própria bolha de angústia, busquei refúgio em válvulas de escape erradas, autodestrutivas, negligenciei o que realmente importava, o toque, o olhar, a conversa sincera, em troca do brilho fugaz e enganoso dos holofotes. Eu admito cada um desses erros, olho no olho de vocês e digo, eu falhei, e eu pedi perdão. Não foi um pedido protocolar, não foi uma desculpa da boca para fora. Foi um pedido visceral, nascido do fundo de um poço de arrependimento e dor. Não, uma, mas incontáveis vezes. Em conversas longas, exaustivas, dolorosas, sussurradas na madrugada, longe das câmeras que se tornaram onipresentes, que pareciam ter ouvidos até nas paredes da nossa casa. Lembro vividamente de uma noite específica, o ar pesado após mais uma discussão explosiva, motivada por um contrato absurdo que exigia que a gente filmasse até a hora de dormir das crianças. Eu desabei ali mesmo, no chão frio do closet. Chorei como não chorava desde criança. Um choro de desespero, de quem se sente encurralado. Admiti minhas falhas, minha fraqueza em dizer não, minha infelicidade crônica naquele esquema doentio. Implorei para a gente tentar diferente, para jogar tudo pro alto se preciso fosse, para buscar ajuda profissional séria, juntos, para tentar resgatar o Zé e a Virgínia que se apaixonaram loucamente antes da marca Zé e Vi engolir tudo. Pedi perdão por ter deixado as coisas chegarem naquele ponto caótico, por ter sido conivente por tanto tempo,
por ter me perdido de mim mesmo e, no processo, ter perdido a conexão com ela. Qual foi a resposta que recebi naquele momento de vulnerabilidade extrema? Um silêncio gélido, um olhar distante, que não via a minha dor, mas parecia calcular o impacto daquela cena nas métricas do Instagram, nos próximos contratos milionários. A resposta não veio em palavras de conforto, nem mesmo de raiva. Veio em ações calculadas. No dia seguinte, a máquina de conteúdo voltou a operar como se nada tivesse acontecido. A rotina de gravações, a exposição talvez até intensificada para compensar o tempo perdido com meu drama. Era como se minha confissão, meu pedido de desculpas sincero, meu raro momento de vulnerabilidade, não tivessem valor humano real, apenas potencial de se tornar um story monetizado sobre superação. Ou pior, muito pior, como se fossem um sinal inaceitável de fraqueza. Uma falha no roteiro da família perfeita e inabalável, que precisava ser rapidamente apagada, ignorada. Houve outras tentativas, acreditem, em viagens que deveriam ser refúgios, mas que se transformavam em sets de filmagem disfarçados, em momentos roubados, fugazes, entre uma gravação de publicidade e uma live patrocinada. Eu tentava me reconectar, mostrava com atitudes que estava buscando mudar, que estava frequentando terapia para lidar com a ansiedade paralisante e com a pressão esmagadora. Mostrava os livros que estava lendo sobre inteligência emocional, sobre comunicação não violenta. Sugeri, com todo cuidado, que ela fizesse o mesmo, que a gente se cuidasse individualmente para ter forças para cuidar do nosso relacionamento, que estava na UTI. A resposta era sempre a mesma, dita com um suspiro de impaciência ou um revirar de olhos. Não tenho tempo para essas besteiras, Zé. Isso é coisa da sua cabeça fraca. Você precisa ser mais forte, mais profissional. Engole o choro e vamos trabalhar. O profissionalismo, essa palavra se tornou a muleta perfeita. Um escudo reluzente para evitar as conversas realmente difíceis, para justificar a gritante falta de empatia, para manter a engrenagem de fazer dinheiro girando sem parar, a qualquer custo. Qualquer tentativa minha de aprofundar a conversa, de tocar nas feridas abertas que sangravam entre nós, era prontamente rebatida com a frase lapidar: não vamos misturar as coisas. Trabalho é trabalho. Vida pessoal é... Bem, a nossa vida pessoal também é trabalho, né? Acostume-se. Como se acostumar a vender a própria alma? Lembro com uma clareza dolorosa do episódio do meu colapso nervoso em Noronha, que já mencionei superficialmente antes, mas que preciso detalhar. Depois daquela noite de cão, vagando pela praia como um fantasma, quando finalmente consegui verbalizar, com a voz embargada e as mãos trêmulas, o quão destruído e perdido eu estava, a reação dela não foi de preocupação, de acolhimento. Foi de pura irritação. Uma irritação fria, quase empresarial. Irritação porque eu tinha estragado a programação da gravação, porque minha crise de ansiedade não estava prevista no cronograma, porque o cliente poderia reclamar. Na manhã seguinte, ainda me sentindo frágil como vidro, tentei conversar. Novamente pedi perdão pela minha reação explosiva da noite anterior, mas expliquei o gatilho, a pressão insuportável. Pedi, supliquei por compreensão, por um mínimo de empatia. A resposta veio seca, enquanto ela checava o celular. Levanta daí, Zé. Temos mais 3 diárias para entregar. O cliente milionário está esperando. Maquiagem em 5 minutos. Foi ali, naquele instante de frieza desconcertante, que a ficha caiu com o peso de uma bigorna. Não era só sobre os erros que eu cometi, por mais graves que fossem. Era sobre a incapacidade dela, ou a deliberada falta de vontade, de enxergar o homem real por trás do personagem, por trás da marca lucrativa. Era sobre a dificuldade quase patológica em aceitar que o parceiro dela era humano, desesperadamente falho, e que naquele momento precisava de um ombro amigo, de um abraço silencioso, não de um diretor de cena cobrando profissionalismo. O
Perdão que eu buscava desesperadamente não era só pelos meus erros específicos, pelas minhas falhas pontuais. Era um pedido de perdão pela minha própria humanidade, pela minha vulnerabilidade que destoava, que não se encaixava no produto perfeito e irretocável que vendíamos diariamente para milhões. Talvez a frase "não quis perdoar" seja até uma simplificação grosseira da complexidade da situação. Talvez ela não pudesse perdoar, porque perdoar minhas falhas significaria ter que olhar para o sistema doentio que nós mesmos criamos e alimentamos. Significaria questionar as bases frágeis do império construído sobre a areia movediça, da exposição constante e da felicidade fabricada. Perdoar minhas falhas humanas seria, inevitavelmente, ter que confrontar as dela também. Admitir que a busca incessante por relevância, por números, por dinheiro, tinha um custo humano exorbitante, pago com nossa saúde mental, com a nossa verdade, com a infância das nossas filhas. E talvez esse custo fosse alto demais para ela sequer começar a calcular, quanto mais admitir. Não estou aqui para demonizá-la, entendam bem. Acredito sinceramente que ela também se perdeu nesse labirinto de espelhos que é a fama extrema, que a pressão do público, dos haters, dos contratos milionários, a moldou de uma forma que talvez nem ela mesma perceba a extensão, mas a escolha consciente de não olhar para dentro, de não fazer uma pausa, de não priorizar a saúde emocional do nosso núcleo familiar, em detrimento dos negócios, foi dela. A escolha de não aceitar minhas desculpas sinceras, minhas tentativas, atrapalhadas mas reais, de mudança, e de seguir em frente com o espetáculo como se nada de grave estivesse acontecendo nos bastidores, também foi dela. Essa recusa persistente em perdoar, em validar a dor do outro, em sequer tentar reconstruir sobre uma base mais honesta e menos comercial, foi o que tornou a convivência, para mim, absolutamente insustentável. Porque um relacionamento, seja ele qual for, sem perdão mútuo, sem empatia genuína, sem um espaço seguro para a vulnerabilidade de ambos, não é um relacionamento. É uma transação comercial fria. E eu cansei de ser sócio. Eu queria desesperadamente um amor, uma parceria real, com defeitos, com crises, mas com verdade e com a possibilidade de cura. Quando eu finalmente tomei a decisão de sair de casa, naquela madrugada silenciosa e carregada de significado, não foi um ato de rebeldia impensada. Foi a consequência inevitável de meses, talvez anos, de tentativas frustradas de diálogo, de pedidos de perdão que ecoaram no vazio, de uma solidão a dois que me corroía por dentro, mesmo rodeado por uma multidão virtual. Foi a dolorosa constatação de que, para ela, naquele momento da vida dela, a imagem pública era mais importante que a essência do nosso vínculo, que os números estratosféricos das redes sociais eram mais valiosos que os sentimentos reais que um dia nos uniram, que o show, a qualquer custo, não podia parar, mesmo que o palco estivesse ruindo sobre nossas cabeças. Estar aqui, ao vivo, com o coração na boca, falando tudo isso, expondo não só a ela, mas a mim mesmo, é de longe a coisa mais difícil e assustadora que já fiz na vida. Expor minhas feridas abertas, meus erros mais vergonhosos, e apontar com todas as letras, onde doeu mais fundo, onde a falta de perdão me quebrou, é aterrorizante. Mas é absolutamente necessário. Para mim, para finalmente tentar fechar esse ciclo vicioso de dor e ressentimento. E talvez para vocês também, para que sirva de alerta, para que entendam que nem tudo que reluz nas telas dos seus celulares é ouro puro, que por trás dos filtros perfeitos e das legendas inspiradoras, existem seres humanos reais, com dores reais, travando batalhas internas que vocês nem sequer imaginam. Virgínia provavelmente vai responder a este vídeo. É previsível. Talvez com um vídeo emocionante e bem produzido. Talvez com indiretas cifradas nos stories. Talvez com o anúncio de mais um contrato milionário para desviar o foco. É o jogo dela, a forma dela de lidar, ou de não lidar.
Mas a minha parte, a minha verdade nua, crua e dolorosa, é essa que eu entreguei a vocês hoje. Eu errei, reconheci, pedi perdão com a alma, tentei mudar de verdade. Mas o perdão fundamental, aquele que permitiria a reconstrução, não veio. E sem ele, não. Havia mais nenhum caminho possível para nós dois como casal. Agora eu sigo em frente. Um passo de cada vez, focado em ser o melhor pai que eu posso ser para as minhas filhas, longe das câmeras o máximo possível, focado em fazer a música que pulsa na minha veia, que é a minha forma mais honesta de me expressar, focado em construir novas relações, de amizade, talvez um dia de amor, mas que sejam baseadas na honestidade radical, na transparência, na simplicidade e principalmente na capacidade sagrada de perdoar e de ser perdoado. Porque, no fim das contas, é essa capacidade de errar, reconhecer, pedir perdão e perdoar que nos torna humanos. E eu quero ser humano, desesperadamente humano. E aí? O que acharam? Conseguiram sentir o peso, a barra que foi chegar até aqui? Se você se conectou de alguma forma com essa história, se ela te fez pensar, refletir sobre seus próprios relacionamentos, não esquece, se inscreve no canal para a gente continuar essas conversas difíceis, mas necessárias. Deixa o like para mostrar que você valoriza a honestidade, mesmo quando ela dói. E comenta aqui embaixo, por favor. A falta de perdão já foi um fator determinante na sua vida? Você acha que existem erros imperdoáveis? Qual a sua visão sobre a decisão da Virgínia de não perdoar na perspectiva que eu trouxe? Solta o verbo nos comentários. Quero muito ler e entender o que vocês pensam sobre tudo isso.